é fácil. O vento sopra onde quer, baseado no evangelho escrito por João, capítulo 3, e o versículo de número 8, precisamente. É um diálogo em que Jesus está discorrendo com um doutor da lei chamado Nicodemos, e Nicodemos, detentor de uma filosofia judaica, conhecendo todos os princípios ortodoxos da lei de Moisés, percebe em Jesus algo diferente na operação de milagres que ele vem executando. Inquietado por esta curiosidade e por esta percepção espiritual de que havia algo sobrenatural sobre Jesus, então Jesus vai até Nicodemos, ou melhor, Nicodemos vai até Jesus, e o diálogo discorre-se. E neste diálogo, então, Jesus responde a Nicodemos numa linguagem espiritual perceptível a ele. Perceptível como? Quando Jesus fala de novo nascimento para Nicodemos, na visão do judaísmo, ele sabe muito bem todos os procedimentos cerimoniais, enfim, todo o processo de nascimento de uma criança e o pós-nascimento, e ele não compreendeu na íntegra o que Jesus queria dizer-lhe. Então ele diz: como é que é isto? Como é que pode ser isto? Um homem nascer sendo velho, entrará no ventre da sua mãe e tornará a nascer? E aí Jesus explicou sobre o nascimento espiritual que Nicodemos desconhecia. E este esclarecimento foi muito enfático quando Jesus começou a falar das grandezas de Deus, até porque Nicodemos achava e pensava que os milagres eram já a grandeza de Deus. Por isso ele disse a Jesus: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus queria mostrar a Nicodemos algo a mais no mundo espiritual. O mundo espiritual não se resumia única e exclusivamente apenas os milagres que Jesus executava, mas numa dimensão espiritual, um tratamento no espírito do homem, vivificando o espírito do homem, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, com muita precisão: nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados ou delitos, mas ele nos vivificou. Então o Senhor estava mostrando a vida a Nicodemos no mundo espiritual, ao ponto de que Nicodemos, ainda sem compreender toda a plenitude, por ele ser um doutor, ele queria compreender o todo, mas é impossível o mundo espiritual ser conhecido ou compreendido no todo. E aí Jesus explica a Nicodemos que para trafegar, que para circular, para vivenciar no mundo espiritual, em que Jesus já vivia, em que Jesus já estava, e não apenas a religião em que Nicodemos estava, Jesus estava dizendo em uma linguagem simples, para que os irmãos me compreendam: se você acha que a sua religião é espiritual, se você acha que esse mundo é espiritual, imagine se você realmente nascer da água e do Espírito, isto é, se você se deixar convencer por minhas palavras e compreendê-la, você vai entender o mundo espiritual numa dimensão maior. E aí Jesus, ele mostra algo a Nicodemos. O que é que Jesus quer mostrar a Nicodemos? É que para se andar no mundo espiritual, ninguém anda sem o aio, ou sem o professor, ou sem o guia. É impossível andar, ou circular, ou viver no mundo espiritual que Jesus queria que Nicodemos andasse, e que nós andássemos, e que é interesse de Jesus que todos os homens possam andar neste mundo espiritual, sem o Paracleto, isto é, sem a pessoa do Espírito Santo. Então Jesus, ele diz a Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E dentro desse contexto, nos versículos de número 5, Jesus responde a Nicodemos e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus diz assim: se você nascer de novo, você vai experimentar a condução
do mundo espiritual através desta pessoa. No versículo 8, o vento... Okay. O vento assopra onde quer, diz o texto, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo, para viver, vivenciar, andar, comungar dos acontecimentos do mundo espiritual, você vai precisar de um guia, de um orientador, daquele que vai lhe conduzir. E quando este lhe conduzir, ele vai conduzi-lo conforme a sua absoluta vontade. O texto nos mostra a vontade própria do Espírito, quando ele diz, o vento sopra onde quer. Quem conduz-nos neste mundo espiritual é Ele, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, por onde Ele quer e da maneira que Ele apraz. E aqui, dentro desse contexto, a figura apresentada é o vento. E aí, os comentaristas da nossa revista, da nossa lição, usa 3 pontos para nos explicar, numa linguagem figurativa, a atuação do Espírito Santo no mundo espiritual em uma figura do vento. E aqui no capítulo de número 1 da nossa revista, ou no primeiro ponto da nossa revista, nós vamos observar que eles se preocupam em mostrar literalidade, ou a literalidade dos ventos e a sua formação, pelo menos nas 4 dimensões em que a Bíblia mostra o mover dos ventos naturais, isto é, os ventos que são, no modo literal, ventos climáticos formados por estas 4 dimensões, ou os 4 pontos cardeais: vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. As referências estão mencionadas aqui, não vamos gastar tempo porque temos um objetivo maior. Então, dentro desse contexto, ele mostra que os ventos têm a sua formação, os ventos têm a sua ação e a sua realidade. Dentro desse contexto, nós observamos que os ventos têm a sua origem, a sua formação e são criação divina. Isto mostra a realidade dos ventos em sua existência. São existentes e são irrefutáveis a sua existência. Seja norte, seja sul, seja leste, seja oeste. Todas estas dimensões operam dentro das necessidades, fazendo como lhe apraz, trazendo benefícios, às vezes complicando algumas situações, dado a situação climática, como o euroaquilão mencionado em Atos capítulo 27, versículo 14, uma junção de 4 ventos que formou ali um tufão, e assim nós vamos observar que o vento, ele historicamente é comprovado que existe, porém como criação. Então, dentro desta lição, nós pegamos o contexto de aplicar a ideia da autoexistência do Espírito. Ele existe assim como os ventos existem e têm as suas formações climáticas e suas atuações e suas operações. O Espírito Santo também, ele existe com uma diferença, é que ele não é criado. Ele é autoexistente. Por quê? Porque estamos falando de um vento, em uma linguagem comparativa, divino, um vento de fonte divina. O Espírito Santo, operando como vento, nós vamos entender que ele existe, que ele é real. Então eu quero que você compartilhe comigo a ideia da seguinte forma, sintetizando este primeiro ponto da nossa revista. No primeiro ponto nós vamos entender que ele existe. Eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo existe. Só não existe, o segundo ponto da nossa revista, ele não só se detém na sua existência, mas também nós observamos na sua natureza, ou a natureza do vento. E nós vamos observar que o comentarista, ou os comentaristas da nossa revista, mostra que ele é invisível, ele não é palpável, é óbvio, não tem como ter
corpo, não é matéria. Nós observamos que ele é também inconfundível. O vento é, dentro da sua conotação, inconfundível. Quando ele sopra, você já sabe que é o vento soprando. Então, aqui dentro desse contexto, eu quero que vocês detenham essas 3 características que eu vou falar aqui, ou pelo menos esses 3 pontos que eu quero mencionar. A existência do Espírito Santo, a sua integridade. Quando falamos da existência da sua realidade, a sua existência, a sua integridade, assim como o vento, ele existe e tem a sua integridade na sua atuação, na sua operação. Nós sabemos que existe vento frio, vento quente, sabemos que existem vento que sopra no alto, que sopra no baixo, enfim, em todas as suas dimensões, mas a integridade do vento em si, ela é composta, ela é existente. Então existe o vento e existe a integridade da sua existência. É íntegro a ideia, ou é íntegra a ideia de que ele existe. Quem é que pode negar a existência dos ventos? Ninguém pode negar, porque ela é irrefutável, a ideia de existência do vento. Então isto mostra a sua integridade. Então existe a sua realidade na sua existência, ele existe. A sua integridade, assim também como os ventos, o Espírito Santo tem a sua integridade composta na sua natureza. Ele é invisível, ele é imprevisível e ele tem as suas atuações de maneira divina. Acompanhe o raciocínio. Ele existe, ele tem a sua integridade e ele tem a sua operação, que é o 3º ponto da nossa revista. Então ele existe. Logo que existe, ele tem a sua essência, a sua natureza, a sua integridade, e não somente isso, ele tem a sua operação ou as suas manifestações. Agora escute-me, por favor. Existir é fácil numa linguagem simples da visão humana. Agora, entender o operar e o atuar do Espírito Santo, como ele existe, qual é a fonte, de onde ele veio, se existe, ele tem uma origem. Se ele existe, como os demais ventos que são formados em linha vertical. Eu achei interessante o que o comentarista da nossa revista citou em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos dentro de uma casa, e a Bíblia diz que o som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Agora pasmem-se, de onde veio o som? De onde veio? A Bíblia diz que veio do vertical. E é interessante de que dentro da visão, dentro desta visão, assim como os ventos existem e são formados em uma linha climática, aqui na Terra, o Espírito Santo, ele existe e ele vem diretamente do céu. E a Bíblia mostra a sua origem. 1 João capítulo 5, versículo 7. 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Toda menção que é feita do vento ou da pessoa do Espírito Santo como vento, ela não vem de outra parte, ela não vem do que diz respeito às situações climáticas, sempre vem de cima. E é uma promessa consistente feita por Jesus. Ele disse isso em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de ser assunto aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém até sejais revestidos de poder. Sempre será do alto. Toda manifestação e ação divina, ela não pode ser ou na vertical. A vertical, me ajudem aí, porque é a vertical e a horizontal. Então ela não pode ser na vertical, tem que ser na horizontal, vindo de cima. É por isso que às vezes eu estranho alguém quando diz assim. É o contrário, né? Às vezes alguém está dizendo assim: eu estou sentindo uma coisa que vem assim de baixo. Nada de Deus vem de baixo, irmão. Tudo que é de Deus só vem de cima. Esse negócio, eu estou sentindo um quinturão aqui, é um dos pontos que ele comenta aqui, sobre a pseudo-aparição ou manifestação do Espírito Santo. Eu estou sentindo um quinturão que vem de baixo para cima. Nada de Deus vem de baixo, só vem de cima. O que vem de baixo são manifestações espíritas contrárias. Se lembra da mulher que o próprio rei Saul foi consultar? Ele, quando tem a visão, ele diz: vejo a mulher que está sendo consultada, vejo deuses que sobem da terra. Toda ação do diabo é ligada de baixo para cima, porque ele sabe que ele já veio de lá e ele vai tentar nos ludibriar e nos enganar. Mas o Espírito Santo, ele só age vindo de cima. Em todo o tempo sejam alvas tuas e nunca falte o óleo sobre a tua
O Espírito Santo só vem de cima. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que é de fogo. E não começou nos pés, pousou sobre as cabeças deles. Deus nos enche de cima para baixo. Logo isto mostra a sua origem. Ele vem do alto. A sua essência. Ele é o verdadeiro Espírito da verdade. Ele não trabalha sem a sua autenticidade, que é a e Jesus disse que ele nos guiaria em toda verdade. O Espírito Santo, ele tem uma ferramenta própria para trabalhar em nós, e é com a verdade. Por quê? Porque ele sabe que a verdade liberta. Ele sabe que a verdade abre o entendimento. Ele sabe que a verdade aperfeiçoa o homem para levá-lo até Deus. Então ele não trabalha com outra ferramenta senão a verdade. Então quando ele sopra, ele não sopra errado. Se tem uma voz que está confundindo muita gente por aí, é a voz de Genésio, não é a de Jesus. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, em todo o contexto que a gente vai ouvir é: quem tem ouvidos, ouça o quê? Quem? O que o Espírito diz à igreja. O Espírito não tem uma mensagem comprometida com a mentira. O Espírito Santo não tem uma mensagem comprometida apenas com o passageiro, porque ele é eterno. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 13 e 14, precisamente o 14 diz que ele é o Espírito eterno. Ele tem um vínculo com a eternidade. Então se ele vai soprar e se ele vai falar numa direção, para o céu, porque ele veio de lá e ele vai nos levar para onde? Para o céu. E ele está dizendo: para ir para o céu só vai pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então escute, para andar no mundo espiritual, para ser conduzido, o Espírito Santo não vai deixar ninguém enganado, ninguém errado, ninguém embaraçado. Ele só vai conduzir pela verdade. Aí o Espírito Santo diz: quer entrar no mundo espiritual? Venha que eu vou lhe conduzir. Mas não é do seu jeito, não é como você quer, não é da maneira que você quer, é como eu quero. E aí a voz dele diz: o caminho é aqui, pela verdade. O problema é que às vezes nós não queremos ser empurrados pela verdade. Não queremos viver pela verdade, porque a verdade, ela acusa-nos a nós mesmos. Foi esse um dos problemas de Nicodemos. Ele queria o mundo espiritual, e Jesus disse: tu vai ter que nascer, bichinho. A verdade foi no coração de Nicodemos. É bem verdade que ele não saiu dali professando e dizendo: eu sou um cristão em Jesus. Não, mas a verdade dita a Nicodemos inquietou-lo de uma maneira que lá no Calvário, depois de sepultado, ele teve que declarar a fé dele em Jesus, porque ele disse: eu quero sepultar o corpo deste homem. Ele professa a sua fé em Jesus, mas ele ainda tinha muito obstáculo com a verdade, de maneira que o próprio texto nos mostra em João 3:19, Jesus teve que dizer a Nicodemos: sabe qual é o problema, Nicodemos? É que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a luz veio, o Espírito Santo está dizendo: eu só trabalho na luz, eu não trabalho no escuro. Eu não deixo ninguém no escuro, eu não trabalho nas trevas, eu só trabalho na luz, na verdade. Então a sua integridade corresponde à sua existência. Ele é Deus, e se ele existe na sua realidade, nós observamos agora que ele mostra a sua integridade. Irmãos, eu duvido alguém comprar o Espírito Santo. Eram comprados sacerdotes, sumo sacerdote, havia o Corbã. Eles pagavam para corromper as leis de Moisés. Compravam os sacerdotes que eram ungidos com azeite, com a representação do Espírito Santo. Compravam os meios religiosos. Agora compra o Espírito Santo. Compra milagre. Compra a operação do Espírito Santo.
Foi assim que aconteceu em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 13 em diante. A Bíblia diz que quando Filipe estava evangelizando Samaria, logo o acontecimento alegrou toda a cidade. E um mágico, cujo nome era Simão, se converteu. E Simão começou a andar com Filipe. Ele disse: eu quero me batizar nas águas, seu Filipe. Pastor Filipe, batiza ele nas águas. E agora a Bíblia diz que é de contínuo andava Filipe e o mágico Simão. Para onde Filipe ia, quem ia com ele? Simão. Agora escute bem, irmão. Vamos trazer para os dias de hoje. Pastor Simão e o obreiro recém-convertido, o pastor Filipe e o obreiro recém-convertido Simão. Se você vê Filipe fazendo um culto e Simão montando as cadeiras, você vai olhar para Simão e vai dizer: esse é um obreiro de primeira qualidade. Se você ver Filipe dirigindo o culto e Simão organizando tudo, você olha e diz: este homem é o co-pastor de Filipe. Porque a Bíblia diz que onde Filipe ia, Simão ia com ele. Mas Simão não tinha nascido de novo. Era um pseudo-nascimento. E aí o que é que acontece? Pedro e João vai lá em Samaria. E a Bíblia diz que começam a pregar. E quando Pedro começa a orar, Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. Aí Simão olha e diz assim: me interessa esse poder. O evangelho de Filipe já não está com nada. Se eu ter esse poder comigo, eu vou ser o pastor da igreja de Filipe. Vamos ler o texto? Observe que coisa linda. A Bíblia não nos deixa enganado. E o Espírito Santo muito menos. Capítulo de número 8. Versículo de número 12. 13. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Mas não era porque ele queria aplaudir os milagres de Deus na vida de Filipe, não, senhor. É porque ele tinha interesse de voltar até o status que ele tinha. Quando Filipe, ou antes de Filipe chegar em Samaria, quem era o nome? Qual era a estrela de Samaria? A estrela era... Tem muita estrela sem brilho por aí. Meu Deus, segura, porque lá vai. A batuta é quente dentro desta palavra, porque o Espírito só fala na verdade. Tá assim de Simão. Nome de estrela. Cartaz de estrela. Quem é que manda em Samaria? Simão. Filipe chega com o evangelho fazendo a diferença. Ele disse: eu tenho que me juntar a eles. Se eu não posso contra eles, vou me juntar a eles. Aí ele entra. Assim está o mundo evangélico ou o mundo cristão hoje, sim ou não? Músicos, pregadores, cantores, mal se converteu e entra dentro do meio gospel e se diz cantores. E eu nunca vi uma época de tanto escândalo dentro do cristianismo. Isso não é a voz do Espírito. Este não é o vento do Espírito. Eita, que palavra é essa, pastor Ubiracê? Ele sopra como o vento, mas não deixa ninguém enganado. Tá, Simão? Eu estou parando no tópico em que disse que ninguém compra o Espírito Santo. Compra-se sacerdotes, compra-se pastor, compra-se púlpito, compra-se até igreja. Mas eu quero ver comprar a abanada do Espírito Santo. Paga para o Espírito Santo fazer alguma coisa? Chegou então o momento em que Pedro e João estão lá, versículo de número 16 em diante. Quando chega batizando, toda a gente recebendo o Espírito Santo, Simão olhou e disse: esse negócio é bom. Se eu for detentor deste poder, eu vou ficar como pastor no lugar de Filipe e vou voltar a ser a estrela que brilha. E ele olha para Pedro e diz assim, versículo de número 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Aí ele fez o quê? Lhe ofereceu? Ô pastor Pedro, o senhor quer quanto para me dar um pouquinho desse poder? O vento sopra onde? Ele tem vontade própria, pode ter euro, pode ter dólar, pode ter ouro em pó, mas a ação é somente dele, é pela graça, como lhe apraz. E se aprove a ele soprar nesta noite aqui, você não paga nada, eu não pago nada. E ele diz: eu vou operar, eu vou fazer. O senhor quer quanto? E Pedro disse a ele, versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E na mesma hora ele entrou em fel de amargura, porque não se pode comprar a ação e o mover do Espírito Santo. Aleluia. Dentro desse contexto, ele tem a sua autoexistência, ele existe, a sua origem divina, do céu. Toda operação divina precisa ter uma atuação direta do céu. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ouviu-se uma voz, e de onde veio? Do céu. Mas estão querendo imitar uma operação do Espírito como se fosse uma coisa aqui da terra, mas ele não deixa a gente confundido. Ele é íntegro. O Espírito Santo, irmão, olha, o Espírito Santo é íntegro. E ele não opera. Escute isso, por favor. Pode ter muitas línguas estranhas e estranhas mesmo. Mas o Espírito Santo, na sua integridade, ele não tem compromisso com a impureza. Sabe como é que ele sopra logo, irmão? Limpando. Jesus compra com sangue, depois que ele sopra, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Tendo ouvido a palavra do evangelho da vossa salvação, e nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Escute-me isso, por favor. O Espírito Santo não tem esse negócio não, mas está escrito: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e profetizarão, e farão isso. Não funciona assim. O Espírito Santo não opera e não está atuando aonde tem bagunça. Primeiro ele arruma, primeiro ele limpa, primeiro ele ajeita. Depois que estiver lavado no sangue do Cordeiro, depois que a casa estiver limpa, aí o Espírito Santo entra. Se eu vou soprar aqui, a primeira coisa, não, ele vai soprar no meu terreno. Sopra Espírito, derramando vida. E ele olha assim, diz: eu vou soprar depois que a casa estiver varrida. Agora, quando a casa está varrida, irmão, a primeira ação do Espírito Santo foi lá no dia de Pentecostes, 120 crentes orando, e era 120 crentes com a vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não vamos nos confundir. Pode ter oba-oba, pode ter pulo, pode ter rodopio, mas se não tiver santidade, ele não foge da sua integridade. Esse vento, ele trabalha na integridade. O Espírito Santo já tem o nome: Santo, Santo. Pai é santo, o Filho é santo, e o Espírito Santo, ele segue o mesmo padrão, ele trabalha na integridade. Ele, para encher Isaías, irmão, ele olhou para a boca dele e disse: está com os lábios impuros, mas eu vou te encher. Mas antes de encher, o anjo voou lá do trono, pegou uma brasa de Atenas e disse: eu vou. Por quê? Porque Isaías confessou e disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isso não tem problema não. Eu tiro a impureza e te encho para tu profetizar, para tu entregar a minha palavra. Eu quero dizer uma coisa nesta noite, já aqui dentro deste culto, e para aqueles que me escutam: nestes últimos dias, o Espírito Santo está com um compromisso. E sabe qual é o compromisso? De limpar. Limpar o meio gospel, limpar os púlpitos.
Está soprando. E soprando e tirando, olha, irmão, tirando do altar, tirando de frente de igreja, tirando de frente de congresso. Ele está soprando. Quando você vê assim, tirou um desmantelado, olha, é o Espírito soprando. Caiu fulano, é o Espírito soprando, dizendo, deixa eu limpar, porque a igreja é minha. É responsabilidade do Espírito Santo cuidar desta linda igreja, é responsabilidade dele. E ele, disse Paulo, para apresentar uma igreja como? Meu Deus, não é culto de doutrina não, pastor, é conferência bíblica. Recebe aí, porque ele vai preparar uma igreja santa, 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 santa. Santa e sem defeito, santa e sem defeito. Aí às vezes, me permita, canta lá na comissão, ele sopra lá na comissão, sumiu, desapareceu. É o Espírito Santo tirando. Tem coisa que é ele que tira, irmão. É ele soprando, dizendo, eu vou soprar para fazer uma limpeza na terra. Ele tira o que é ruim, depois ele traz o que é bom. Tem uma operação de um vento climático que ele tira, leva tudo que não presta. O vento do outono tira as folhas secas todinha. Mas o vento da primavera é diferente. Na primavera começa a aparecer flores. Começa a ter uma mudança climática de coisa melhor. E o cheiro toma conta. Sabe o que é que o Espírito Santo quer que a gente tenha? Cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. Irmão, quando ele vê que a coisa está ficando sem a fragrância do céu e da santidade, aí ele disse, é tempo de dar uma voltinha no vale, vou dar uma soprada. E ele sopra, leva as folhas secas todinha para lá. E quando você olha assim, diz, olha, está nascendo uns novos botões ali, novas folhas ali. Quando a gente olha, irmão, a beleza do jardim. De quem é esse jardim? Esse é o jardim regado. A igreja é o jardim de Deus. E como jardim, o Espírito Santo, ele tem liberdade de soprar no jardim. De vez em quando ele dá uma voltinha assim no jardim. Eu vou dar um jeito no jardim, para o jardim alegrar o coração do amado. Porque só o Espírito Santo, está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 11 a 11. Diz, quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que penetra. Irmão, me permita fazer uma conjectura. O Espírito Santo sai de lá na hora assim, entrou no coração de Deus, trouxe do coração, o coração de Deus dizendo, eu estou precisando dar uma sacudida lá na DCA. Vá lá. Aí o Espírito Santo diz, então pronto, eu vou marcar uma conferência. Aí quem é o responsável? Quem é o responsável da igreja? Hélio Ribeiro. Ele diz, vamos procurar. Qual é o tema que a gente está? Coloca o tema soprar Espírito Santo. Porque vai ser vai ser tremendo. E o coração de Deus dizendo, vai ser bom. Eu vou falar com a minha igreja. É dela, a cera da lagoa. E eu vou falar de um jeito que a minha igreja sabe que eu estou falando. Você está ouvindo isso, não é novidade, porque o Espírito Santo vem falando com... Irmão, tem crente aqui, nessa igreja, sentadinho aí me ouvindo, que o Espírito Santo já disse isso aqui a ele há muito tempo. Tem crente aqui que ora dizendo Jesus. Tem crente aqui que ora dizendo Jesus. Olha isso na tua igreja. Olha isso na tua... Jesus, é tua. Aí o Espírito Santo, que ele sonda o gemido. E aí ele leva para o Pai. Que se vai dar certo. Parece que você já viu as doutrinas que o pastor tem trazido nestes últimos dias. Você está entendendo os ensinos? É o Espírito Santo dizendo assim, olha, vai, é por aí. O caminho é esse, porque eu vou levar para o céu. O negócio é para a eternidade. E para levar para a eternidade, eu só vou levar dentro da integridade do santo, do santo, do santo, do santo, do santo, do santo, do santo. Olha, irmão, meu Deus do céu.
Só os santos, levanta a mão aqui, por favor. Eu vou levantar as duas, não se preocupe não. Só os santos, você é santo? Então receba nesta noite do Espírito Santo a injeção, dizendo: se você é santo, seja mais santo ainda. Está escrito, Apocalipse 22:11. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é puro, purifique-se ainda mais. Então quem é santo, busca santidade. Você não está buscando santidade? Então sopra Espírito nesta noite aqui em santidade. Santidade. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Santo, os querubins, os serafins, santo, 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 santo na mocidade, santo no altar, santo no coral, santo lá na mídia, santo. E o Espírito Santo é assim. O Pai está gostando. O Espírito Santo sabe o gosto do Pai. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Eu estou gostando, irmão, dessa palavra. Eu estou gostando. Ele é real, ele é íntegro e ele opera no conteúdo histórico. Porque ele é real, porque ele é íntegro e porque ele opera. Escute, por favor. Na igreja, para que esse mover? Ao longo da história, o poder do Espírito Santo autentica a igreja. Autenticidade. Eu sou igreja, mas para ser igreja precisa ter o Espírito Santo. Eu sou filho de Deus, para provar que sou filho tenho que ter o Espírito Santo. Está escrito, Romanos 8:16. O Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A função do Espírito Santo é nos colocar perto de Deus. E se eu estou perto de Deus, isso precisa ser autêntico. Essa autenticidade. E eu louvo a Deus, porque é a igreja que realmente está. Porque quando eu olho o dia de quarta-feira, o culto de doutrina, tem crente que não perde, irmão. Vem do trabalho cansado, correndo, mas vem para cá para aprender a palavra. E de quem é a palavra? E ele disse: quem me ama, ama também a minha. Aí o Espírito Santo diz: olha, Deus te ama, mas tu também tem que provar que ama Ele. E como é que eu provo que eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Sabe por que você está gostando dessa palavra? Só os que estão gostando dizem: essa palavra está boa. Sabe por quê? É porque tu é crente de verdade. O diabo está dizendo é não, mas o Espírito Santo está dizendo é. Ela é crente. Ele é crente. Às vezes tropeça, às vezes erra, mas para isso está lá o Espírito Santo, conforme Romanos 8:24, ajudando nas nossas. Porque por nossos próprios méritos, quem seríamos nós ou onde chegaríamos? Mas ele vai lá e dá uma soprada assim. Já viu, irmão? Vou dar um exemplo de quando eu era menino que usava metiolate. Metiolate. Quem se lembra aqui do metiolate? Irmão, às vezes abria a ferida e estava lá vermelhinho. Aí manhã vinha assim com aquele negócio. Eu dizia: metiolate não, manhã, bota mercúrio. Ela disse: não, metiolate, irmão, aquilo era um troço que queimava. Quando botava eu gemia, ela dizia: ai manhã. Mas depois ela vinha e fazia assim: tem nada não, meu filho, vai passar. Então recebe o metiolate e recebe o Espírito Santo. Vai passar. Está doendo, mas o Espírito Santo assopra. Vai passar, meu filho, vai passar. O cajado está duro, mas vai passar. Está doendo, mas o Espírito Santo está soprando o óleo, a graça. Você está entendendo que é assim que ele trabalha? É assim ou não é que ele faz? Ele prova a autenticidade da igreja. Sabe por que estamos aqui? Sabe por que permanecemos aqui? Tem crente que não era mais nem para estar aqui, irmão. Tem crente que não era mais, pela lógica da vida, não era mais nem para ser crente. Mas ele continua aqui, porque ele veio em um culto e o Espírito Santo, ele veio pendurado mesmo assim, irmão, uma peinha de nada. Aí o Espírito Santo, se eu vou ligar ele na videira de novo, tu estava quase para ser cortado, mas a primavera do Espírito Santo chegou e disse: eu vou ligar ela de novo.
Aí colocou lá na videira. E a desseara parece que tinha um bocado, irmão. Parece que a desseara, o Espírito soprou assim, formou um jardim a desseara. Eu vou pegar a linguagem figurativa, vou. E vou aproveitar para dizer, é isso mesmo, com muito respeito, temor e tremor. Aí o Espírito Santo foi lá e disse, apertou o galho grosso, né? O galho grosso é o pastor. Abre. Disse, não, eu não quero não. Disse, você vai abrir, porque é como eu quero. Aí ele vai e abre a desseara. Aí começa a vir, irmão, os ramos, as varinhas. Umas varinhas que já era para não estar mais em canto. Tu tá de pé hoje porque o Espírito te soprou para aqui. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Então dá glória aí, porque o Espírito te trouxe para que ele te soprou e deu a direção. Ele deu a direção. Eu escuto o Espírito Santo dizendo a mim nesta noite: eu te soprei para onde eu quis. E o Espírito Santo te soprou para aqui. Só quem foi soprado pelo Espírito Santo nesta noite para este lugar, receba de Deus esta mesma graça. Aladarabacamaná. O operar do vento do Espírito autentica de que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Mas não só autentica, ele enriquece espiritualmente. A história da igreja só é rica de espiritualidade, porque quem é que tem esse tesouro? Se lembra de Eliezer? Vai lá buscar uma noiva para o meu filho, Gênesis 24. Mas não vá de mão vazia não. Leve 10 camelos abarrotados de presente e enriqueça a moça. Enriqueça a família da moça. Aí Jesus disse: o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai dar a vocês do que é meu. O meu Pai vai dar a vocês. Quando eu leio isso, irmão, ele autentica e ele enriquece. A igreja de Jesus, ela não mesquinha a espiritualidade, não. É por isso que não quero dizer que não existem outras, mas aqui Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus revela. As riquezas que o Espírito Santo trouxe estão aqui dentro. E de vez em quando assim, irmão, Eliezer vai lá no camelo e diz: eu vou tirar um pendente e vou dar à noiva, os irmãos da noiva. E ele começa, irmão, a dar presente, cada presente. E o Espírito Santo de vez em quando gosta desse negócio. O Espírito Santo enriqueceu a história da igreja primitiva, enriqueceu a história de homens como John Wesley, homens como Billy Graham. Enriqueceu. Então ela enriquece no coletivo e enriquece no pessoal. Vou repetir a frase, você talvez não entendeu. O Espírito Santo de vez em quando assopra a riqueza dele para todo mundo e diz: recebe. Mas de vez em quando o Espírito Santo sopra no altar de um crente e diz: hoje eu tenho só para você aqui. Ele autentica e ele enriquece. Como é que está o teu crédito aí com o Espírito Santo? Eita, irmão Bira, se eu estou meio liso. Nunca mais falei em língua, nunca mais. Eu estou meio liso. Eu não vou perguntar não, você pense aí. Como é que você está? Eu estou liso, pobre, batendo espiritualmente. Que às vezes, irmão, está pobre, batendo espiritualmente, sem um centavo. Que nem Lucas 10:30, os ladrões pegaram aquele homem, roubaram-lhe, espancaram-lhe e deixaram-lhe quase como morto. Veio o sacerdote e não pôde fazer nada, porque estava pobre, coitado.
Veio o levita, também não pôde fazer nada, porque estava pobre. Mas veio o bom samaritano. Você está entendendo? Acompanhe. Aí o bom samaritano ouviu o gemido e disse: esse homem está vivo ainda. E ele estava lá gemendo. Aí o bom samaritano desceu do seu animal. Ele fez o quê? Desceu do seu animal. Só vem de cima. Desceu. Foi até lá. Está todo acabado, mas eu vou cuidar dele. Ele tinha óleo, ataduras. Se eu vou limpar. Está vendo que o negócio dele é limpar, tratar? Ele trata, irmão. Você veio para aqui, você precisa de um tratamento de Deus. Tem ferida aberta aí que o pecado abriu. Tem ferida ruim aí, tem. Mas você veio para esta conferência para receber cura. E o Espírito Santo vai curar tuas feridas hoje aqui. Aí ele vai lá e diz: vamos cuidar das feridas. Aí ele limpa. Eu vou ilustrar aqui, irmão. O presbítero Filipe aqui, que é o mais magrinho. Olha o Espírito Santo. Faça uma cara de triste e acabada. Esse é alegre e é pentecostal, irmão. Uma cara triste e acabada. Olha o bichinho, irmão, acabado, triste. Aí o Espírito Santo olha para ele. O Espírito Santo começa dizendo: tem feridas profundas. Tem óleo. Aí o Espírito Santo molha lá no óleo. Começa a mudar o semblante. Começa a respirar melhor. Mas eu vou fazer melhor. Eu tenho dinheiro aqui, eu vou levá-lo para uma estalagem. Aí leva ele. Coloca ele na estalagem. E ele diz aos funcionários da estalagem: cuide dele. Aí diz: mas aqui é caro, esse aqui. Aí diz: esse aqui, o tratamento aqui é caro. Diz: quanto é? Ele diz: é caro, é caro. Eu disse: eu vou pagar, eu quero que vocês cuidem. Oramanto de como nuvem sé. Ereibria sol. O Espírito Santo vai passar agora curando aqui você que ele tem feridas abertas. Quantas feridas que te abriram, mas o Espírito Santo ouviu o coração de Deus. Se ele vai desistir, não deixa ele desistir não, Espírito Santo. Foi uma pancada tão dela da cama entre as... Meu Deus, a hora passa, irmão. Ele autentica, ele enriquece. E ele dá crescimento, porque só quem dá o crescimento é ele mesmo. O Espírito Santo está dizendo: eu estou nesta obra. Eu vou enriquecer esta obra. E eu vou fazer crescer esta obra. Está vindo um vento bom aí, irmão. Está vindo um vento de uma maneira diferente, curando. Foi dito aqui. Está aqui no meu... Olha. Eu coloquei aqui a conclusão do sermão. Ezequiel 37. Mas tu pregou? Conclusão do sermão. Vá lá para o vale. Porque enquanto eu orava hoje à tarde, o Espírito Santo falava comigo e dizia: eu vou entrar no vale. Versículo 6. Houve um reboliço. E meticulosamente era osso com osso. Restauração, tem cura hoje. Deus vai curar feridas que foram causadas lá atrás. Ainda tem assim, tá remoso, irmão, tá assim, quando toca dói.
Às vezes não tem nem certeza ainda do que quer, porque quando alguém fala ainda dói. Mas hoje aqui o Espírito Santo vai soprar dos quatro cantos. O Espírito disse a Ezequiel, Deus disse: profetiza sobre os quatro cantos. Ele começou: Espírito, vem dos quatro cantos, do norte, sul, leste e oeste. Vem dos quatro cantos. Ô irmãos, a gente fala do Espírito Santo, a gente prega, mas quantos crê de verdade que pode acontecer algo fora do comum aqui? Quando eu digo fora de comum, é paralítico andar, é surdo ouvir, é cego enxergar, coisas assim. Quantos crê de verdade, que o Espírito Santo pode soprar hoje aqui, mudar o diagnóstico cancerígeno, o diagnóstico negativo, sei lá. Mas eu estou sentindo uma graça tão grande aqui. Eu sei que já estamos passando 5 minutos e eu não vou me estender muito, de jeito maneira. Até porque a equipe cantou isto aqui. Eu quero que você imagine o vale agora. Nesse vale você não vai ver os ossos secos, não vai ver ossos secos. Não veja ossos secos, não veja ossos. Você vai ver um vale de pessoas que estão esperando um milagre de Deus. Está tudo desordenado, metabolismo desordenado, tudo desordenado, está tudo desordenado. Até o juízo, até os nervos, está desordenado. Aferimento de pressão só dando lá em cima, lá embaixo, lá embaixo, lá em cima. Essa bagunça. Casos difíceis, clínicos mesmo assim, perturbadores. Irmão, eu quero orar agora, é por coisa difícil mesmo. Sabe que é por esse negócio complicado mesmo? O Espírito está na casa e eu estou crendo de que é Ele que faz, Ele sopra como Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente é só o canal, a gente é só o profeta. Tem hora que Ele quer que a gente seja só a voz. Se você for a voz, deixe comigo que eu faço. Seja só a voz. Eu não quero ser outra coisa senão a voz. Uma voz baixa, mas uma voz com temor e tremor nesta noite, para enxergar o que o Espírito quer fazer nesta noite, aqui, ali e além. Seja o profeta agora dentro do seu vale. Olhou para o vale? Olhou? Viu a situação? Esse tratamento clínico de saúde, seja seu, seja de quem for. Olha, irmão, não pense só em você, pense de forma geral agora em todos. Pense em todos, pense em todos. Ele autentica, Ele enriquece e Ele faz crescer. Se o Espírito Santo quer te fazer crescer na presença de Deus, em experiência pessoal, Ele pode fazer e você sentir aí agora o toque de Deus aí, o toque de Deus. E quem está em casa também, você que está em casa, que está ouvindo, quem sabe alguém lá no hospital acompanhando alguém em um tratamento difícil, em uma situação difícil, sopra agora lá, Espírito Santo, sopra. Sopra dando vida, sopra restaurando. Sopra na minha casa. Sopra, Espírito Santo, trazendo curas agora, curas. Feridas emocionais, físicas, espirituais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem dos quatro cantos, Espírito, promovendo vida, promovendo vida. Tem santidade, onde tem a santidade de Deus, tem milagre da parte dele. Tem, irmão, tem. Tem coisa que agradou a Deus. Fique de pé, por gentileza.
Tem vida sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Tem vida nos ossos. Sopra vida nestes ossos, nesse problema cardíaco, naquele vale tu desce, Senhor, vida aos ossos, vida aos músculos, vida aos nervos. Faz isto aqui, faz agora, dá vida a esses nervos, que essas pernas que não andam, esses joelhos que pesam, esses pés que não se firmam. Vai dando saúde agora, vai soprando, Senhor. Entra nos problemas de saúde diversos e sopra agora. Eu creio no poder da Tua palavra, Espírito Santo. Vida nos ossos, vida nos músculos. Aonde não há músculo, que comece a aparecer. Aonde houver nervos atrofiados, recebam vida. Aonde houver nervos que não estão funcionando, recebam vidas. Recebam vidas. Recebam vida. Recebam vida. Problemas neurológicos, os neurônios recebam vida, vida. Vesícula receba vida, rins receba vida, pulmões recebam vida. Declaramos vida em nome de Jesus nesta noite. Vida, vida. Eu creio que Tu estás soprando vida e saúde aqui agora. Saúde, Jesus. Saúde aqui neste altar. Saúde nos obreiros. Saúde no pastor desta igreja. Saúde, saúde. Sopra saúde, saúde, saúde. Saúde, recebe saúde de Deus nesta noite de conferência. Neste segundo culto, receba saúde. Saúde, 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 porque ainda tem muito o que fazer, a jornada ainda não acabou, ainda tem o que ser feito. Então recebe saúde, recebe, vieste aqui nessa noite para receber isto, saúde. É dela, receba saúde na vida da tua filha, do teu filho, do teu cônjuge, da tua esposa, do teu esposo. Recebe saúde, saúde. O Espírito Santo está ministrando. Hoje o Espírito está soprando e aprove a ele nesta noite. Dá saúde aos deles. Hoje eu vou soprar dando saúde aos meus. Então toma saúde. Olha, irmão, eu não tenho isso comigo não. Mas quando o Espírito Santo está falando comigo e segue na linha, Ele está dizendo, fale. Ele está aqui no meu ouvido dizendo, diga que eu sou saúde nesta noite aqui. Saúde e restauração, saúde e restauração. Em casa recebe saúde, saúde e saúde. Jesus é a saúde das... Jesus é o quê? Irmão, tem uma árvore lá no céu. Eu não estou pregando heresia não. Tem uma árvore lá no céu que ela dá 12 frutos, um por mês. E as folhas desta árvore, a Bíblia diz em Apocalipse, que elas servirão de quê? Servirão de quê? Servirão de saúde para... Então no céu tem saúde. De onde é o Espírito? Se Ele quer dar saúde, então recebe, porque tem uma árvore lá. E hoje a extensão está aqui. Ele desceu e está ministrando saúde. Agora eu entendo porque Ele disse a Ezequias, eu vou dar a ele mais 15 anos. Recebe saúde. Oramanaga.
Oh, glória a Deus, eu preciso concluir. Mas eu concluo com